Boa tarde! Acabei de voltar aqui, sair e voltar. Já peguei o gancho aí falando dos cabelos. Como que não ia pegar o gancho de cabelo e não falar do cabelo do Iô? Dá uma olhada no cabelo do Iô Takase, que ele vai se apresentar, mas ele é o diretor executivo da ONG Te Protejo aqui no Brasil, né? Então, que cuida e faz um apanhado, ele está de olho aí nas marcas de cosméticos que não fazem teste em animais e nas que fazem teste em animal, né? Então, o Iô vai contar para a gente aí, tira os seus lindos cabelos longos aí do Se Liberte-se da Crueldade, dessa camiseta linda da campanha, ele vai falar um pouquinho também, para a gente assinar essa petição e acabar aí com esse absurdo que é, né, Iô? Então, boa tarde, obrigada por estar aqui conosco mais uma vez, pelo esse trabalho incrível da Te Protejo, tão necessário, né? Ainda mais nessa indústria, né? Me conta um pouquinho. Exato. Bom, primeiro, em nome da Te Protejo, eu agradeço o convite, né, de a gente estar participando desse evento. A gente entende que o evento é um marco não só para você, mas de quem está envolvido com a parte do universo de cosmético e beleza, né? Então, é uma oportunidade ótima da gente estar conversando e abordando esse tema relacionado a cruelty free e desmistificar algumas coisas relacionadas a teste e principalmente trazer conhecimento do maior número de pessoas possível, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho, vou falar brevemente assim sobre mim, só para contextualizar, e eu vou explicar o que é a Te Protejo, para a gente começar essa conversa hoje, né? Tá, então eu vou deixar vocês na companhia do Iô, estou aqui, vocês mandem as perguntas, tem ali as questões, que aí depois a gente abre para responder, aí eu volto para a gente responder aí as perguntinhas de quem estiver assistindo. Então, até já, Iô. Até já, obrigado. Bom, eu vou fazer uma rápida introdução, né, sobre mim, para vocês me conhecerem um pouco. Meu nome é Iô Takase, eu sou vegano, faço ativismo em diversas frentes, né, causa animal, ambiental e causas relacionadas à humanitária também, né, como, por exemplo, moradores de rua e refugiados africanos. Então, eu tento atuar da melhor forma possível nessas frentes todas. E no Brasil, eu sou o diretor executivo representante da Te Protejo, né? Dito isso, vou explicar o que é a Te Protejo. A Te Protejo é uma ONG que ela é chilena, ela nasceu em 2012 através da nossa diretora-geral Camila Cortinez, que ao verificar o mercado chileno, ela queria ter informações seguras para a parte de consumo, né, o consumo próprio dela, e nessa questão de cosméticos, produtos de limpeza e até para o mercado pet. E aí ela percebeu que não tinha uma plataforma ou não tinha uma fonte dentro do Chile e na América Latina que ela conseguia informações seguras, né, ou coerentes dentro do que ela estava buscando. Então foi aí que ela deu início a esse processo de transformar numa plataforma digital e começou a criar sua própria lista, né, e fazendo investigações por conta própria. Em 2015 ela se uniu a duas outras meninas, Nicole Valdebenito e a Daniela, e elas lançaram a Te Protejo como organização. Então a Te Protejo ela vem atuando na América Latina desde então. E se vocês buscarem informações sobre a Te Protejo, vocês vão ver que neste cenário a Te Protejo ela é referência em toda a Latinoamérica. E a Te Protejo ela sempre tem uma atuação focada no cruelty free, mas buscando informar e educar a população. Então a gente trabalha, óbvio, junto a empresas, mas o foco principal é no consumidor, é na população. Primeiro, para trazer, como eu disse, informação, desmistificar muitas informações, trazer do conhecimento, né, do grande público e condicionar as pessoas de uma forma positiva, haja vista a comunicação da Te Protejo, que é uma comunicação não violenta. Dificilmente, ou vocês nunca verão dentro da comunicação, da linha editorial da Te Protejo, uma imagem de um animal aberto, por exemplo. Não estou dizendo que
é errado. Estou dizendo que são linhas diferentes, né? Assim como é necessário, eu entendo que existe a necessidade também, né, desse impacto, digamos, um pouco mais violento ou um pouco mais agressivo, porque algumas pessoas elas não conseguem ficar impactadas, né, de uma forma ou de outra. Então, há necessidade de buscar esses meios, mas a visão da Te Protejo é potencializar a comunicação não violenta. Então, a Te Protejo também ela tem uma feira própria, que ela é pautada em produtos, não só produtos não testados, mas produtos conscientes. E incentiva, por exemplo, a não produção de lixo, né? Minimizar os impactos ambientais, os impactos globais, que é a coisa da pegada verde, né? Do que vem se falando muito atualmente, de como é o footprint de cada pessoa. Então, essa é a forma da Te Protejo, e eu vou detalhar um pouco mais, né, essa questão do cruelty free e das certificações, que isso é um outro braço de atuação da Te Protejo, né, que é a certificação cruelty free de produtos de higiene, beleza, limpeza e linha PET, como eu falei. Então, vamos voltar um pouquinho, e eu preciso contextualizar e falar também do que seria o cruelty free, porque, infelizmente, existem algumas confusões, né, de quando a gente pensa principalmente no mundo dos cosméticos, falar de cosméticos livres de teste ou cosméticos que não envolvem crueldade. O cruelty free ele vem aliás, de todos os ativistas, né, ou do meio de atuação dos direitos animais, desculpe, e veio principalmente cunhado através do filósofo australiano Peter Singer na década de 70, mais precisamente 75, que ficou popularizado junto a essas organizações, e principalmente na década de 90, quando começaram a surgir aquelas atuações mais latentes, né, ou mais exacerbadas, por exemplo, da PETA, né, quando invadia, por exemplo, desfiles de moda e etc. Mas a ideia era justamente fazer um termo, né, ou trazer uma realidade que fosse análoga ao que é mostrar o que é o especismo, né, em relação a racismo, sexismo e outras injustiças que são cometidas pelos seres humanos, né? Então, o especismo, o termo especismo, ele vem justamente de dizer que ou contextualizar que a espécie humana, né, ou uma espécie, ela tem prioridade ou ela se sobressai junto a outra, assim. Estou trocando em palavras de forma mais simplista, né? Mas é basicamente isso. E aí a gente também poderia entrar num mérito de discussão filosófico de falar de antropocentrismo, né? De colocar o humano, o ser humano, como o centro, e aí todos os outros animais, que muitas pessoas inclusive vivem falando de pirâmide, né? Subjugados, né? Ou colocando como abaixo dos seres humanos. E a nossa luta não é para dizer que ele é igual no sentido são a mesma coisa, mas sim de terem os mesmos direitos e serem entendidos como seres, né? E não como coisas. Enfim, então o conceito cruelty free, como eu falei, né, voltando um pouco na filosofia, né, e no que o Peter Singer falou, e relacionado às ações de PETA, por exemplo, não só PETA, mas a outra também, a Leaping Bunny, que também é uma das antigas e maiores, é o livre de crueldade, ou que não envolve-se testes. E aí eu vou fazer um pequeno parênteses, que uma das confusões que acontece é muito relacionado quando a gente fala do veganismo, né? E os próprios veganos têm uma confusão em relação a isso, e a própria indústria. Por quê? O veganismo, a gente sabe que é algo que não envolve ou não tem fontes animais, insumos, ou o consumo de nada relacionado ao animal, né? Porém, a gente tem que fazer essa diferenciação, que nem sempre um cosmético vegano ele está livre de testes. Assim como um produto cruelty free que não foi testado, não necessariamente ele é vegano, né? Então, por exemplo, um produto cruelty free ele pode conter, de repente, algum insumo animal. Dentro dos mais comuns, a gente poderia falar de cera de abelha, né? É um dos mais comuns utilizados na indústria. E aí, obviamente, ele não é um produto vegano porque ele contém um insumo de origem animal.
Já o produto vegano, por que eu falei que nem sempre o produto vegano ele é cruelty free? Em teoria deveria ser, né? Já que está falando que não tem que ter nenhum ingrediente animal. De fato, ele pode não ter nenhum ingrediente animal em sua formulação. Porém, algum desses ingredientes ele pode ter sido testado em algum momento da sua cadeia, mesmo que não seja dentro daquela empresa que tem o produto acabado, ele pode ter sido testado ou algum ingrediente testado em animal. Então, por isso ele não pode ser considerado cruelty free. Então, a gente precisa se atentar a essas diferenças, ainda que nos leve, né, ou induza a entender que um vegano é cruelty free, porém, é necessário de a gente estar sempre verificando os selos. Por isso, eu vou falar isso depois sobre a certificação, da importância de estar atento, né, a rótulos. A gente precisa aprender a ler rótulos, né? Isso eu acho que é de extrema necessidade para todos quando a gente já tem consciência, toma consciência de vários aspectos, não só de parte cosméticas, mas até de alimentação, né? Haja vista quando há muitas pessoas que são alérgicas a um determinado ingrediente. No meu caso, por exemplo, né, eu sou celíaco, então eu posso correr o risco de uma contaminação cruzada, então eu preciso ler. Então, isso é um exercício que eu acho que é válido para todos, até para a gente exercer nossos direitos e o nosso poder enquanto consumidores. Tá? Como eu falei da certificação, eu vou aproveitar esse gancho, né, para dizer do porquê. A certificação cruelty free, ela traz um compromisso daquela empresa dizendo para o seu público, dizendo para a sociedade que ela não compactua com os testes animais e que ela não realiza testes de animais e não terceiriza testes de animais. Então, isso já é um ponto. Contudo, né, voltando no que eu falei de ler rótulos, é importante a gente acompanhar porque várias organizações fazem, né, e as próprias empresas criaram os seus logos, né, ou as seus ícones. O mais comum é utilizar um coelhinho e dizer não testado em animais. Porém, nem todos são de alguma organização, como no caso da Te Protejo, que faz esses testes e tem expertise para fazer isso. E aí, quando eu falo na questão de expertise, é porque o que a gente faz enquanto Te Protejo ou as outras organizações é fazer uma análise de laudos ou uma análise daqueles produtos, né, ou dos ingredientes. E as empresas criam as suas próprias certificações. Obviamente que eu não estou considerando, dizendo que elas não poderiam fazer isso, mas como consumidor todos nós podemos questionar. É como se a pessoa estivesse, ou a marca estivesse, né, se defendendo, advogando em causa própria, sendo que você tem organizações competentes para fazer essa análise por você e aí chancelar e dizer, olha, realmente esse pessoal não testa. Então, assim, existem as diferenças, né, entre cada organização e em cada certificação. Eu vou me adentrar um pouquinho mais sobre a Te Protejo e a minha intenção não é demandar contra as outras, porque cada uma tem um modus operandi, né? Mas eu já posso garantir que a Te Protejo, dentro de todas essas que fazem as certificações cruelty free, ela é a mais exigente no mundo. Tá? E é a única que faz isso na América Latina. Por que ela é a mais exigente? Porque a Te Protejo não analisa só o produto acabado ou o produto final. Como eu falei, no rótulo vai ter todos aqueles ingredientes, né? E o que a gente faz? A gente vai analisar esse produto e vai fazer o rastreio da cadeia ponta a ponta. Então, vai analisar cada ingrediente constante naquele produto. E aí, cada um daqueles fornecedores que participam dessa produção, eles serão avaliados, ou melhor, investigados. Eles precisam fornecer laudos técnicos, e aí a gente vai investigar e levar, inclusive, para análise. Se, em algum momento, ainda que o produto acabado ele esteja livre de testes, mas algum desses fornecedores ele testou, a gente não dá a certificação. A gente não certifica apenas o produto acabado. Por isso que eu falei da exigência de ser a mais exigente no mundo. Então, a gente vai fazer todo esse rastreio. Existe toda uma rastreabilidade. Para a marca, né, caso tenha os empresários, empreendedores, pessoas responsáveis por marca, isso a gente pode levar em consideração e saber de que o quanto ou o quão importante isso é para a construção de marca, branding, e você mostrar para o seu consumidor o quão isso agrega valor à tua marca. Porque existe, inclusive, organização que basta você preencher um documento online e enviar poucas perguntas que eles já te fornecem
a certificação até por 5 anos. Então, assim, não só como consumidor ou sendo diretor de uma organização, mas até como ativista, isso é muito questionável. Então, isso já trago isso para vocês para fazer esse questionamento próprio, né? E do que eu quero para mim, do que eu quero não só para o meu umbigo, mas desse impacto no mundo, quando eu falo que eu estou adotando uma postura ou um lifestyle livre de crueldade. De fato, essa marca, essa empresa está comprometida, né? Então, assim, a gente vai fazer, enquanto Te Protejo, né, essa análise por completo. Obviamente, ela vai demandar mais tempo, mas você vai ter essa segurança e a certeza de quando você for publicado no nosso site e para as pessoas tomarem conhecimento e, como eu falei, de agregar valor à marca no seu próprio discurso e dizer, eu fui chancelado e avaliado por esses caras, que são os caras mais chatos, né, os mais exigentes para poderem me dar essa certificação. Então, tudo isso eu acho que deve ser levado em consideração. Tá? Já aproveito para falar que a gente já está certificando no Brasil, já tem conversa com algumas empresas, e a gente faz não só das grandes, tá? A gente faz desde o micro até as multimarcas, as grandes empresas, né? Então, tem aí um hall, né? E um leque de opções, né? E possibilidades para cada uma das empresas que tenham interesse de conhecer como é a certificação da Te Protejo e estar certificando conosco. Ainda dentro da parte de certificação, é importante também falar que, devido à demanda mundial e essa crescente conscientização da população, a gente tem um termo que está muito famoso, né, de falar que é o greenwashing, que daí a gente já pensa na parte mercadológica e comercial. Todo mundo quer falar que não testa. Então, por isso que eu falei, é importante saber e ter consciência, né, e a certeza que essa empresa não testa e nem terceiriza. Porque, como eu falei, se você não faz uma análise da cadeia, a empresa pode simplesmente terceirizar o teste, vender a imagem de boa e falar eu não testo, e ainda assim, desculpa, meu celular, e ainda assim ela está envolvida com testes, né? Mesmo que indiretamente. Então, por isso desse greenwashing. E aí a gente faz uma brincadeira dentro da ONG falando que é bunny washing, porque muitos estão usando o coelhinho para dizer, né? Eu sou uma empresa consciente, sou uma empresa amiga dos animais, eu não faço testes, mas de fato não faz. Então, por isso, volto no que eu falei, ler rótulos e investigar, e aí entrar em contato com as empresas. Dentro do site da Te Protejo, você vai encontrar uma lista apenas de produtos não testados, porque a nossa intenção, né, junto com essa comunicação não violenta, é mostrar para as pessoas e incentivar não só o consumidor, mas as empresas, né, de fazer essa mudança, de tomarem consciência dessa necessidade e do quão cruel é esse universo, visto que o universo da beleza é um dos mais cruéis. Eu já vou falar um pouquinho sobre os testes. Tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre certificação, eu peço, por favor, que entrem em contato conosco lá no perfil da Te Protejo no Instagram ou no nosso site, que também tem algumas informações, e a gente está sempre aberto para conversar, ainda que seja alguma dúvida, por mais simples que vocês possam achar, mas sempre é bom a gente ter esse contato e fazer essa troca para todo mundo aprender. Tá? Deixa eu pegar minha cola aqui. Eu montei uma colinha para falar com vocês, porque o nosso tempo é bastante curto. Né? Vou falar então agora de testes alternativos. Existe uma demanda mundial, como eu falei, né? E a gente pode pegar um exemplo até de uma pesquisa recente que saiu, recente já deve ter, acho que entre 2 e 5 anos, pelo Datafolha, que entrevistou alguns consumidores no Brasil e perguntou, né, em relação aos produtos testados em animais, como que seria o consumo dessa pessoa, como que seria a sua opção de consumo, né? E a pesquisa do Datafolha, ela fala que cerca de 70% da população desse universo pesquisado disse que optaria pelo não consumo de produtos testados. E aí isso é bastante relevante e a gente pode pensar até como marca, como empresa, do que é a mensagem que esse consumidor está falando. E para o consumidor, né, de vocês entenderem a importância de exercer o seu poder de compra, exercer o seu poder enquanto consumidor, que você está mandando essa mensagem dizendo para as empresas e para o mercado que você não quer aquele produto testado, você está optando por um produto não testado. Então, por isso eu volto naquilo, né, que eu falei no começo,
de você exercer essa parte e principalmente na leitura do rótulo e ser responsável pelo seu consumo, né? Então, essa parte de demanda da sociedade, ela é bastante relevante. E aí, trazendo para a realidade dos testes, a gente tem que pensar que quando a gente fala não só no ativismo e do ideal da gente eliminar os testes, a gente está pensando nos animais não humanos, né? Eu vou dizer humanos e animais não humanos, que eles são seres sencientes e a gente está buscando seus direitos. Seres sencientes são o quê? Que eles têm a capacidade de experimentar experiências positivas, negativas, eles têm emoções e eles são sujeitos, eles não são coisas. Daí eu não vou me aprofundar nisso, que daí a gente entraria na parte mais legal, né, para reconhecer, por exemplo, essa diferenciação que eu falei de enquanto sujeito de direito e coisa, né? Animal não é coisa. Então, os testes, né? Os testes mais comuns que a gente teria são o teste DRYES e o teste LD50, que são os mais utilizados e já são, inclusive, com resultados refutados, né, de não responderem da forma como é esperado ou de dar essa segurança que a indústria busca. Eu não vou me aprofundar de como funcionam os testes, tá? Mas só para ter uma noção, o teste DRYES ele já é bastante antigo, da década de 40, e ele é feito para causar irritação aguda em olhos e pele dos animais. E muitas vezes isso não gera somente lesão, mas pode levar principalmente a câncer, né? Imagina, na pele e nos olhos. Muitos animais até chegam a perder o globo ocular, né? O olho pula para fora do globo ocular. E o LD50, que pega um universo de animais e injetam uma determinada dose, ou fazem ingerir uma determinada dose para que, de fato, leve à morte de 50% desses animais, né, para ver como isso vai responder dentro do organismo, e depois eles são abertos, muitos são abertos vivos, que é a chamada vivissecção, e fazer a análise de como isso corresponderia dentro do organismo. Falando um pouquinho dos animais, os animais mais comuns utilizados são ratos, camundongos, coelhos, tem uso de cachorro, tem uso de peixes, tem uso de gatos, tem uso de símios, né, dos macacos, tem uso de aves, enfim, tem uma variedade bem grande. Os humanos são bastante criativos, né, na hora de testar em animais. E todos esses testes são muito cruéis, porque os animais eles não têm nenhuma forma, né, de deixá-lo, de se tornar indolor. Então, o sofrimento, a dor é constante. Ali a cada segundo, eu falo que a cada segundo, minuto, hora, dia, semanas, dependendo do quanto eles querem fazer esse teste e do quanto o animal resiste, né? E infelizmente, a imensa maioria dos animais morre no processo, né? Esse, por exemplo, que eu falei, da dose letal, ainda que essa população, exemplo, pegue lá 50 animais, 100 animais, e somente 100 venham a óbito por conta da ingestão daquela substância, os outros também sofreram com a substância. Então, eles acabam sacrificando esses animais também, né? Eu estou usando sacrificando para usar um termo leve, né? Mas eles são mortos e aí entra diversas formas. Eles podem quebrar o pescoço, decapitar, enfim. Então, é muito cruel. Minha intenção, obviamente, não é trazer o choque grande, como eu falei, a ideia é a gente focar na comunicação não violenta, mas nessa questão, né, o que tange teste, é importante a gente deixar muito claro que nenhum dos testes ele é indolor e nenhum desses testes ele vai deixar o animal saudável, não vai ficar sadio. Então, infelizmente, é muito, muito cruel. Tá? E trazendo para a realidade, né, não falando, né, saindo um pouco dos testes, né, do que acontece na parte ruim dos testes, a gente tem, felizmente, metodologias, né, testes alternativos, que são validados e reconhecidos. E aí a gente pode falar de testes in vitro e testes in silico. Teste in vitro é basicamente cultivo de células, né, e inclusive o Brasil já tem um banco de células, e para fazer a reprodução, né, dessas substâncias nesses tecidos, né, nessas células ou nesse pedaço de pele, para representar o que acontece no humano, né?
e o in silico são softwares e métodos computacionais feitos através de cálculos e projeções, eles fazem toda uma análise. Inclusive tem forma já, né, de você reproduzir um sistema ou um órgão específico, né, para depois você colher essas informações. E além disso, a gente tem bibliografias, né, que podem ser consultadas e já saber que determinada substância já foi testada e não tem necessidade da retestagem. Então, isso é bastante relevante e eu também quero deixar claro que é possível fazer essa troca, né, e opção dentro da indústria. A indústria já tem essa condição. Trazendo um pouco, né, realidade mundo, a gente tem alguns avanços mundiais. Eu vou falar daqui a pouco da campanha, né, rapidinho. Eu sei que meu tempo está esgotando. No mundo, a gente já vem com uma crescente de alterações. Já são 40 países. O último país que baniu os testes e comercialização de produtos testados em animais foi a Colômbia, que tem 4 anos agora para eliminar de vez. E eu espero que o Brasil seja o 41º, né? E é por isso que nós estamos lutando, e inclusive sobre essa campanha que eu já vou falar. A gente tem um caso especial, muito específico, que é a China, mas é um parênteses muito rápido sobre isso. A China ela ainda exige testes em animais, mas ela vem avançando também, porque ela deixou de exigir testes em produtos que são fabricados na China e comercializados na China. Então, esses, por exemplo, não exigem. O que eles exigem é quando algum cidadão faz uso de algum produto e aí diz que aquele produto causou algum malefício, alguma alergia, daí eles acabam recolhendo alguns produtos e, infelizmente, eles testam em animais. Mas os produtos que normalmente eles exigem testes são os produtos que são importados, né, que não são fabricados na China. E aí isso, de fato, acontece, mas, como eu disse, isso vem evoluindo para um cenário, espero que, para abolir, haja visto o mercado chinês ser um dos maiores. Para vocês terem uma ideia, né, da parte do teste, cerca de 100 milhões de animais são utilizados para testes todos os anos no mundo todo. O Brasil é o top 7, o 4º maior consumidor de cosméticos no Brasil, então já dá para ter uma ideia. Né? Mas isso eu estou falando de teste no geral, na teste, só em cosméticos são mais de 500 mil animais. Um produto, por exemplo, vamos supor um batom, tá? Isso é só uma referência simples, cerca de 150 animais. Então, quando você opta em consumir um produto, você está deixando de apoiar essa matança de 150 animais. Então, o impacto ele é muito grande. O que eu queria dizer meu tempo está acabando, para a gente entrar um pouquinho na parte de legislação que tem a ver com a liberte-se da crueldade. No Brasil, a gente está lutando junto com a HSI, né, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, que a HSI tem uma campanha que chama Be Cruelty Free no mundo todo, que começou na União Europeia, que é para banir os testes em animais e comercialização de produtos que foram testados. No Brasil, se refere ao PL, que é 70/2014, que ele vem tramitando, a gente vem trabalhando nele desde então. E a gente precisa da ajuda de vocês vão achar como campanha Liberte-se da Crueldade. Tem a petição online que vocês podem assinar, compartilhar, que a gente vai anexar isso quando for levar para a votação. Então, a gente precisa dessa ajuda, né? Ela vem crescendo. A gente conseguiu um boom agora em 2020, apesar de estarmos todos envolvidos, né, com a questão da pandemia, mas, como eu falei no começo, a população vem se atentando e entendendo da crueldade, e aí a gente entraria no mérito especismo, que não é só o cachorrinho e o gatinho que merecem nossa atenção e nosso amor, né? As pessoas estão começando a entender que as outras espécies, né, aí o especismo que eu falei também, né, que é uma indústria cruel e que já existe a possibilidade, não só como indústria, mas como consumidor, de a gente fazer essa opção, né, mais saudável, mais segura e mais consciente. Então, por favor, eu peço que vocês acessem, né, no meu perfil, né, como eu falei, o Vex Samurai, eu falo muito sobre isso, no perfil da Te Protejo Brasil a gente fala muito sobre isso, Te Protejo Chile, Te Protejo México e Te Protejo Latam. Então, se vocês procurarem, vai ter sempre alguma coisa. Se jogar no Google, como eu disse, a Te Protejo é referência. Eu estou vendo que, o meu horário, eu estou em cima, né? Então eu não sei se vocês vão... Agora eu peço a ajuda da Mel, para a gente ver se querem conversar alguma coisa, tem alguma dúvida que eu possa responder. E já de antemão, eu já deixo aqui meu agradecimento a todos que estão presentes, e novamente a Melissa pela organização,
um parabéns pela iniciativa, que eu acho que é extremamente importante a gente fazer uma curadoria. E caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, né, posteriormente a este evento. E eu estou muito feliz de fazer parte, então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você, eu sempre parceiro, e é sempre bom deixar claro, né, o que acontece nos bastidores, né, que a indústria de beleza é beleza, tão bonito, né, cheiroso, gostoso, mas o que acontece para trazer tudo isso para nós, né? E a gente tem aqui uma pessoa que está assistindo ilustre, que é a Mila Christi. A gente fez essa ponte, né, Mila? Muito bom poder contar com você aqui, com toda o seu ativismo também, que é super importante, né? Que tem um alcance aí a várias pessoas. E ela pediu para você explicar a diferença aí do cruelty free com o PEA, com a certificação do PEA, como que funciona isso. Então, isso é uma questão, assim, bastante delicada, né? Porque, como eu disse, tem outras organizações que fazem a certificação, cada uma tem seu modus operandi, né? Cada uma tem os seus critérios. Sem entrar assim, no mérito de quem é quem, se vocês procurarem, né, e verificarem, cada uma vai ter, como eu disse, a sua exigência. E aí vai ter desde essa, que você vai preencher um formuláriozinho muito rápido ali na web e vai receber a sua certificação para ficar livre, ou melhor, dizendo que você é livre de teste por 5 anos. E aí tem a gente no outro extremo, né, como eu falei, de mais exigentes, que daí a gente vai solicitar laudo de tudo, até, eu uso água, eu quero laudo da sua água. E eu quero saber de onde foi, de onde vem essa água, etc. Então a gente vai fazer todo esse rastreio, essa rastreabilidade. Então, assim, eu entendi a pergunta, né? Eu só estou tentando responder de uma forma que não pareça que eu estou criticando e demandando contra, né, a outra organização ou as outras organizações, né? Então, por isso que eu peço que vocês façam esse trabalho, né, de entrar em contato e verifiquem como que é a atuação de cada uma, né? Obviamente que eu vou sempre enaltecer, né, os pontos positivos de todos, principalmente o nosso. Por isso que eu falei de se agregar valor à marca, de a gente ser tão exigente, porém, o respaldo que não só a empresa vai ter, mas os consumidores conosco, ele é muito grande. Muito bem, tem que prestar atenção, né? É isso que eu sempre falo, a gente tem que pesquisar, tem que se aprofundar, não dá para a gente ficar só ali, né, no raso, naquela noticiazinha, naquela primeira frase. A gente tem que pesquisar, a gente tem que criar esse hábito, né, de fazer essa curadoria, de fazer essa pesquisa em diversas fontes, né? Fazendo um paralelo aqui, a gente também, né, procura tudo. Aqui é a diferença do vegano, cruelty free, natural, tal. Então, eu fiz aquela apresentação, que até foi onde eu me reconectei com a Mila depois de muitos anos, que você também participou. E aí, assim, eu fiz muitas pesquisas. Eu falei, eu quero saber o que falam por aí, né? O que escrevem por aí, o que tem na internet. E aí a gente viu portais super conceituados e que estavam com definições equivocadas também. Então, é importante, e equivocadas, às vezes, assim, foi uma pressa, foi não sei o quê, mas a gente tem muita responsabilidade, né? Acho que a gente tem responsabilidade. Então, e nós, como consumidores, como você falou, aprenda a ler rótulo, aprenda a dar uma pesquisada, se aprofundar, não só ficar na beleza externa da história, né? Mas ler, se informar, procurar em mais de uma fonte, questionar, eu li aqui isso, mas isso aqui não está batendo com isso. Então, deixa eu procurar mais, deixa eu perguntar, deixa eu entrar em contato com a marca, será que a marca vai me responder, né? Então, acho que tem isso também, o consumidor tem uma grande responsabilidade na mão, né? Um grande poder na mão, né? Então, assim, estudem e se aprofundem. A gente está aqui com o tempinho, assim, a gente está dando pequenas amostras durante o evento, tem muita coisa acontecendo, né? Muita palestra. Então, quero deixar que a Mila também pede para a gente, para você explicar o que substitui, então, os testes em animais. Eu acho que essa pergunta é um pouquinho mais longa e específica.
Então, eu peço, sim, para entrarem em contato com o Iô, né, da ONG Te Protejo Brasil, pesquisem, entrem em contato com ele, saibam mais sobre esses processos, tipo, existe, né, se existem tantas marcas no mundo que não fazem testes em animais, elas existem, né, e onde elas podem te procurar, Iô, para você responder quais são os substitutos aos testes em animais? Então, eles podem entrar em contato direto ali no perfil da Te Protejo, né? Te Protejo Brasil, que é o Instagram. O meu Instagram, como eu falei, é Vex Samurai. No site da Te Protejo também é ongteprotejo.org. A gente tem uma equipe, inclusive, né? A gente tem voluntárias. A gente não faz só ação de ativismo, mas, como eu falei, de informação e educação. Então, as meninas postam resenhas, fazem análise de produto, fazem tutorial de maquiagem, fazem tutoriais, outros, inclusive, recentemente a gente teve receita. A gente tem pessoas que têm expertise em área. Hoje mesmo teve um post falando sobre a questão de teste. Muita coisa que eu falei aqui consta lá, né, de uma outra moça que é também a nossa parte da equipe voluntária, né, e é profissional da área. A parte de direito, enfim, a gente tem pessoas, está muito pontual, né, cada membro da equipe. E essa questão dos testes alternativos é como eu falei, como você acabou de dizer, é um tema um pouco mais longo, né, a gente precisaria de um pouco mais de tempo, mas bem rápido foi o que eu falei agora há pouco. Existem esses métodos alternativos que são validados, né, de você pegar o método in vitro, que são cultura celular, e dá para fazer reprodução de pele, e aí fazer essa aplicação desses produtos e ver qual que é o resultado dentro daquilo, assim como esses mais modernos, que são esses computadorizados, que criam esse ambiente em 3D, que reproduzem um sistema, por exemplo, um sistema respiratório, um sistema digestivo, né, digestório, e o órgão em si. Por exemplo, se eu aplicar essa substância X dentro do rim, como ele vai me responder? E aí ele consegue ter toda essa informação e ser transmitida para dado computacional, e aí faz toda aquela análise. Então, esses são... Um grande banco de dados, de muitos anos, né? Exatamente. Além disso, você buscar em bibliografia com banco de dados, porque daí a gama de informações é gigantesca, por isso da não necessidade de fazer teste. Então, isso tudo, como eu falei, são métodos validados. No Brasil, a gente já tem não só o banco, mas a gente já tem o apoio de conselho no Brasil, que valida essa metodologia. A gente já tem cerca de 17, até dia 2021, a gente vai ter 21 métodos já validados. Então, assim, não é só realidade que já está acontecendo fora, que aqui demora um pouquinho mais para chegar, mas já existe. Então, a possibilidade, né, ou as possibilidades são muito grandes. Óbvio que necessita das empresas se adaptarem, né, no primeiro momento, mas depois a coisa acaba deslanchando. É aquela coisa, fazer um investimento, é pesquisa, né? Faz o primeiro investimento inicial, que, óbvio, as empresas sempre dizem, mas é mais caro. Todo investimento inicial a gente sabe que vai ser um pouco mais caro, né? Porque está começando algo, mas depois a coisa ela fica mais barata. E para a indústria, isso, dado científico, você tem um ambiente muito mais seguro, né, e mais certo de que não vai existir uma variação. E a gente pode pegar a variação, só para encerrar isso, por exemplo, eu falei em coelhos. A gente pega o coelho e aí um coelho não vai ser igual ao outro. A resposta desse coelho A não vai ser a resposta do coelho B. E aí depois a gente tem que trazer para a realidade humana. O órgão do coelho responde diferente do nosso, a fisiologia do coelho é diferente da nossa. Então, por que utilizar os animais? Sendo que depois tem que fazer a verificação humana. Por que muitos produtos ou muitos testes são feitos em animais e depois, quando cai no produto no humano, opa, tem alguma coisa que não está batendo? Então, assim, são muitos fatores que são questionáveis, e sendo que a gente, principalmente agora, né, de uns anos para cá, a gente já tem essas metodologias que são com validações científicas. Então, é um caminho sem volta, né? E eu espero que todas as empresas façam isso, porque de fato não é só a questão tecnológica, mas a segurança de você ter isso e parar de testar, porque a gente sabe que não é seguro em 100%, e com esses métodos alternativos isso cresce muito, chegar próximo a 100% na maioria dos casos, né? E tendo essa segurança e não tendo essa variabilidade de respostas ou de condições dentro da testagem em animais. Maravilha, quem sabe, né, Iô? Super obrigada. Agradeço. Obrigada a Mila também, que tem ajudado bastante a causa, que é legítimo, né? Então, muito obrigada. Obrigada, literalmente veste a camisa.
ela literalmente veste a camisa. Então, super obrigada mais uma vez, obrigada Te Protejo, é uma ONG que está aí desde a primeira edição, desde 2018 de Beleza, e continuamos juntos aí sempre nessa mesmo caminho aí dessa luta contra essa crueldade que realmente não tem cabimento. Com certeza. Tá bom. Obrigada, Iô. Até já. Até a próxima. Muito obrigado a todos, né? Mais uma vez, muito obrigado. Em nome da Te Protejo, eu agradeço a todos vocês. Por favor, nos sigam, nos apoiem, que a gente precisa da ajuda de vocês. Muito obrigado. Assinem petições, apoiem sim. Obrigada, gente. Até a próxima aqui também, que às 5 horas tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.